Olá, pessoal, um bom dia a todos vocês. Já viemos da aula atividade, né? Então agora a gente vai dar sequência na nossa terceira teleaula de Direito Empresarial. Como vocês puderam observar, o nosso material está bastante denso. Por quê? Porque todos os conteúdos que estão previstos para Direito Empresarial são extremamente importantes. E eu ficaria seriamente preocupada se eu suprimisse alguns desses conteúdos. Então, eu vou reforçar que eu prefiro passar um pouco mais rápido, mas abordar todos os conteúdos, do que deixar de mostrar para vocês algo que vai ser de extrema relevância na vida profissional. Então, eu ainda me coloco à disposição, caso seja necessário, para tirar dúvidas. A gente ainda tem mais um encontro. Vocês também podem acionar o tutor eletrônico para auxiliar vocês, e ainda tem todo o material complementar que está autoexplicativo. Então, tenho certeza que vocês não ficarão prejudicados, certo, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui, vamos verificar os objetivos da aula de hoje. Então, primeiro vamos abordar o nome empresarial, que já foi falado na aula passada, e as duas vertentes deles. Veremos também a responsabilidade dos sócios. Então, veremos os sócios que têm responsabilidade ilimitada e aqueles sócios que possuem responsabilidade limitada, como isso se dá. Alteração contratual, quando eu preciso fazer alteração e quais são os procedimentos. E ao final, veremos as sociedades menores, que são aquelas sociedades que foram previstas no Código Civil de 2002, mas que não caíram no gosto popular. Eu, pelo menos, não tenho, e vários contadores também que eu já conversei, nenhum deles conhece nenhuma empresa que está pautada nessas sociedades que veremos ao final da aula, mas como está previsto no Código Civil, vocês precisam saber que elas existem e como elas funcionam. Próximo. Nome empresarial também. Vamos começar que é o nosso primeiro ponto da aula. O nome empresarial, ele pode ser composto por denominação social ou firma, né? E firma individual e razão social. Então vamos ao próximo. Considera-se nome empresarial a firma, razão social ou a denominação adotada para o exercício da empresa. Então, eu vou aproveitar aqui e pautar para vocês o seguinte, ó. A firma e a razão social, a firma e a razão, elas vão adotar as mesmas regras, tá? Diferentes da denominação. Ok, pessoal? Então, são diferentes as regras que nós vamos ver. Próximo. O que nós precisamos saber, então? Hoje o nosso ponto da aula é nome empresarial. Só que para não confundir, é importante que nós saibamos que nome empresarial é diferente de marca, que é diferente de nome de domínio, que é diferente de título do estabelecimento. Então, olha só, o nome empresarial é o que nós vamos abordar na aula de hoje, tá? Ele é diferente de marca. Por quê? A marca, ela serve para identificar direta ou indiretamente produtos e serviços. E elas têm registro próprio, que vocês vão ver no vídeo que eu vou passar, que é lá no INPI, certo? Vai estar explicando direitinho. Então, a marca é o nome que você vai utilizar para poder explorar a sua atividade, ou ela está relacionada com uma insígnia. O que é uma insígnia? Tem uma rede famosa de lanchonetes que tem uma insígnia bem alta, que em qualquer lugar do mundo que você bata o olho, você já identifica do que se trata. O nome de domínio é o que nós conhecemos como site, então ele vai identificar a página na rede mundial de computadores, certo? E o título do estabelecimento é o nome do ponto. Então, o ponto é o local que a gente escolhe para explorar a atividade, como visto na aula passada, e o nome que você vai escolher para explorar essa atividade. Esse nome aqui, o título do seu estabelecimento, ele pode vir a ser registrado como uma marca, tá certo, pessoal? Então, agora, eu convido vocês a assistirem comigo um vídeo que vai distinguir bem essa questão de nome empresarial e de marca, para que vocês saibam aonde registrar, quais são as principais diferenças e qual é o prazo de proteção. Assim que o vídeo terminar, eu retorno para dar sequência na aula de hoje, certo, pessoal? Então, vamos acompanhar o vídeo. Para iniciar, a gente vai fazer uma pequena conceituação sobre o que é marca, só para a gente relembrar, e depois uma conceituação também bem simples do que é nome empresarial. A marca é o sinal visualmente perceptível que tem como objetivo distinguir produtos ou serviços dos demais existentes no mercado. Simples, fácil entendimento. O nome empresarial, pelo contrário, ele tem o objetivo de identificar o empresário que comercializa ou que produz aquele produto ou serviço. Vamos lá, um exemplo. Isso daqui é um iPad. A marca desse produto é iPad. Quem produz esse produto
é a Apple. Então, a marca é iPad, mas quem produz é a Apple Incorporation. Então aí tem uma diferença entre marca e nome empresarial. A marca, ela identifica produtos ou serviços e também pode identificar a empresa que fabrica ou comercializa aquele produto ou aquele serviço. Já o nome empresarial, ele identifica somente a empresa que fabrica ou que comercializa aquele produto ou serviço. Então essa é a nossa primeira diferença. A marca também pode ser usada para o produto ou para o serviço. Já o nome empresarial não. O nome empresarial identifica somente quem que é o fabricante ou quem é o comerciante daquele produto ou serviço. Além disso, marca e nome empresarial tem 4 diferenças principais. É o órgão onde elas são registrados, a territorialidade, a materialidade e a temporalidade. Bom, vamos decifrar o que quer dizer cada uma dessas diferenças. A primeira diferença é o órgão onde elas são registradas. A marca, ela é registrada junto ao INPI. INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Já o nome empresarial, ele é registrado na junta comercial de cada estado. O nome empresarial é muito conhecido também como razão social. O nome empresarial é o nome que tu dá para a tua empresa no momento onde tu vai criar ela. É o nome que está constando dentro do seu ato constitutivo, seja no contrato social, seja no estatuto social. Então, quando tu for fazer a constituição da tua empresa em cada estado, tu vai registrar dentro da junta comercial o nome empresarial da sua empresa. Já a marca ela é registrada junto ao INPI. O INPI é um órgão federal. Já a junta comercial, ela é um órgão estadual. Então, existe somente um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual no Brasil, mas existe uma junta comercial para cada estado. Essa diferença já nos leva para a segunda diferença, que é a territorialidade. O que quer dizer a territorialidade? É o território onde a marca ou o nome empresarial são protegidos. A marca, por ser registrada junto ao INPI, ela tem uma abrangência nacional, ou seja, ela tem uma abrangência por todo o território brasileiro. Já o nome empresarial, por ser registrado na junta comercial de cada estado, ela tem a proteção dentro do seu estado. Isso quer dizer o que, Lai? Isso quer dizer que um nome empresarial no Rio Grande do Sul também pode existir em Santa Catarina, no Paraná. Já uma marca, se for registrada por uma empresa gaúcha, ela não vai poder ser registrada por mais nenhuma empresa no Brasil. Aí está a diferença. A terceira diferença é quanto à materialidade. O que é isso? É a diferença quanto ao âmbito material dessa proteção. Vamos lá, vai ficar simples de entender. A marca, ela é protegida de acordo com a classe de produto ou serviço que ela for registrada. Relembrando, se você está boiando um pouco sobre essa questão, no nosso último vídeo a gente explica a questão de registro de marca de acordo com classe. Isso quer dizer o quê? Se eu produzo cadeiras, a minha marca vai ser registrada dentro da classe que vai lá estar constando produção de cadeiras. Já o nome empresarial, ele é diferente. Já o nome empresarial não depende da atividade econômica da empresa. Isso quer dizer o quê? Que uma empresa que produz cadeiras e outra que vende sorvetes não podem ter o mesmo nome empresarial. Bom, por fim, a última diferença entre marca e nome empresarial é o prazo de duração da sua proteção. O registro de marca tem a proteção durante 10 anos. Então quer dizer que de 10 em 10 anos o registro de marca tem que ser renovado. Já o nome empresarial, ele consegue o registro desde a constituição da empresa até a sua extinção. Então não tem prazo determinado de proteção. A proteção do nome empresarial só se extingue com a extinção da própria empresa. Pronto, pessoal, vocês conseguiram detectar que o vídeo ele ficou bem específico com relação à marca e nome empresarial? Inclusive, aonde nós fazemos o registro e qual é o prazo de vigência desse registro. Se vocês acharem necessário, esse vídeo está à disposição de vocês e vocês podem assistir quantas vezes vocês preferirem, certo? Então vamos dar sequência na aula de hoje. Bom, primeira coisa que vocês vão fazer agora, antes de eu começar com esse slide, vocês vão colocar um asterisco bem grandão nesse slide. Por quê? Porque ele tem um resumão. E na hora de estudar para a prova, o resumão que está aqui vai ser necessário. Então, antes de começar ainda, o que eu vou aproveitar e dizer? Quando eu uso firma e denominação, pessoal,
Quando que eu vou saber? Primeira coisa que eu vou ter que olhar para saber se eu uso firma ou denominação vai ser de acordo com o tipo societário. Então, de acordo com o tipo societário que eu vou adotar, é que eu vou saber se eu vou adotar firma ou denominação. Então, quais são as regras gerais? Na firma e na denominação, a regra geral é: não pode ter elemento fantasia. O que significa que, nesse caso, obrigatoriamente, eu vou ter que compor o nome empresarial com o nome civil do sócio. Na denominação, eu posso utilizar o nome civil do sócio, utilizar elemento fantasia e ainda posso utilizar nome de pessoa falecida ou alheia ao quadro societário. Então, a denominação ela é bem abrangente mesmo. Eu diria para vocês que o céu é o limite na denominação. Entretanto, sempre que você for elaborar uma denominação, você vai ter que fazer referência ao ramo de atividade, certo? Então, vamos assim, ó. Já que eu posso usar o nome fantasia, vai ser marear turismo. Então, eu sempre vou ter que mencionar a atividade. Então, no caso do exemplo, o turismo seria a atividade. Em ambas, o que quer dizer? Na denominação ou na firma razão social, vocês podem utilizar o nome civil para compor o nome empresarial. Tá? Então, passando. Na firma individual. A firma individual, o que ela é? A firma individual significa para dizer o seguinte: aqui eu tenho uma sociedade unipessoal, por isso que está escrito firma individual, e a responsabilidade aqui é ilimitada. Por que é ilimitada? Porque eu não discrimino o tipo societário ao final. Por isso que eu sei que ela é ilimitada. Então, olha o conceito. É aquela em que a titularidade é unipessoal, uni significa de uma única pessoa, e a responsabilidade do seu titular é ilimitada, pelo simples fato de eu não dispor ao final o tipo societário. Nesse caso, eu não exijo um capital social mínimo, a lei não prevê essa possibilidade. E ela era adotada, assim pessoal, até 2011, todo mundo que era unipessoal, ou seja, toda a sociedade que eu tinha um único sócio, eu era obrigado a ter a firma individual. A partir de 2011, foi instituída a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Entretanto, para eu ser uma EIRELI, eu preciso ter requisitos necessários, como, por exemplo, 100 vezes capital social, de 100 vezes o maior salário mínimo vigente e totalmente integralizado. Então, não é todos que têm esse capital de R$78 mil para integralizar. Por isso que quem não tem, obrigatoriamente, e for sozinho, vai ter que adotar a firma individual. Nesse caso, o patrimônio pessoal do sócio, ele acaba respondendo pelas dívidas da empresa. Depois eu vou explicar para vocês isso mais detalhadamente, não se preocupem por hora. O nome empresarial, nesse caso, ele terá necessariamente e obrigatoriamente o nome do empresário individual, que é o nome civil desse empresário individual, tá? Que é o nome que consta lá na certidão de nascimento dele, no RG. Próximo. Continuação, então. Admite-se, portanto, a abreviatura do prenome, que é do primeiro nome, e do sobrenome. Porém, pessoal, não admite-se a abreviatura do último sobrenome. E aí, você desconsidera o que a gente chama de agnome, que é, por exemplo, ó, filho, neto, sobrinho, júnior e etc. Assim, se o nome civil do empresário fosse Epaminondas Figueiredo de Matos, tá? Então, é o nome civil dele, é o nome de registro. A firma individual dele poderia ser Epaminondas Figueiredo de Matos Filho, tudo por extenso. Aqui eu até coloquei um agnome para vocês verificarem. Ou então poderia ser EF, ou seja, eu abrevio o prenome e o primeiro sobrenome, não posso abreviar o último sobrenome e eu desconsidero o agnome. Então, ele poderia permanecer ou ser suprimido. Terceiro exemplo. Abreviei um prenome e mantive os dois sobrenomes na íntegra. E ainda trouxe o agnome, que, como ele é irrelevante, ele também poderia ser suprimido. O que estaria errado? Se eu mantivesse o agnome, tá? E abreviasse todos os sobrenomes e o prenome. Por quê? Porque o último sobrenome eu sempre tenho que manter por extenso. Então, no caso aqui, a gente sempre tem que manter ao menos o Matos. Próximo. Admite-se inserir termos que melhor identifiquem o empresário. Então, é recomendável. No caso do Epaminondas Figueiredo de Matos Filho, a gente poderia inserir a atividade dele supermercado, ou comércio varejista, ou marcenaria, ou venda de imóveis, o que fosse, tá? Então,
eu posso inserir aqui para melhor definir, tá? Mas não é obrigatório, é só uma opção. Observação. Deverá alterar o nome empresarial quando houver modificação do nome do titular da firma individual, tá? Ou quando houver modificação na atividade. Por quê? Porque aqui a gente tem o princípio da personalidade, da veracidade. Então, se o Epaminondas Figueiredo de Matos vender a sociedade ou vier a falecer e ele for substituído, o que vai acontecer? Eu vou ter que alterar o contrato social e substituir o nome do Epaminondas. Se ele deixar de exercer atividade de supermercado para ser uma lanchonete, eu preciso alterar o contrato social, substituindo o supermercado pela lanchonete. Próximo. Firma razão social, então, é constituída pelo nome civil completo, que nem vocês viram do Epaminondas, ou abreviado de a gente só viu por enquanto o Epaminondas, que ele era uma firma individual. Agora aqui na razão social, a gente já está contemplando a possibilidade de mais sócios. Então, nesse caso, eu vou pegar a regra do Epaminondas, da firma individual, e vou aprimorar. Então, olha só, é constituída pelo nome civil completo ou abreviado de alguns, nesses casos, acrescida da expressão e companhia, tá? Ou e-cia, para indicar a existência de outros sócios que não foram mencionados. Ou ainda posso colocar o nome de todos os sócios, além, é claro, da palavra limitada ao final, que pode se dar por extenso ou abreviada, que seria LTDA. Pessoal, fiquem tranquilos que a gente ainda vai desenvolver esse assunto. A expressão e companhia, ou e-cia, ela indica tratar-se de uma sociedade que, na composição da razão social, eu não declinei o nome de todos os sócios, podendo ser substituído por qualquer outro capaz de exercer a mesma função. Então, vamos pegar um exemplo, olha só. No caso lá do Epaminondas, vamos pegar o Epaminondas, tá? Epaminondas de Matos Filho. O Epaminondas de Matos Filho, o que acontece com ele? A gente viu a firma individual, mas se ele arrumar um sócio, como que fica? Pode continuar Epaminondas de Matos Filho e companhia. Por quê? O termo e companhia serve para designar que eu tenho outros sócios, tá? Ou e-cia também serve para desenvolver que eu tenho outros sócios. Ou Epaminondas de Matos e Filhos serve para dizer que há outros integrantes nessa sociedade também. Próximo. Assim, na razão social, ou firma individual, ou firma social, me desculpem, exige-se o nome de pelo menos um dos sócios, que pode ser por extenso ou abreviado, como nós vimos, e pode conter. Se pode conter atividade objeto, significa que é uma faculdade de vocês quando da elaboração do nome empresarial. Vamos trabalhar com exemplos, então, quando eu tenho mais sócios. Então, aqui, quando eu tenho mais sócios, eu posso mencionar o sobrenome de apenas um deles, acrescido do termo e companhia, empreendimentos imobiliários, inserir atividade. No lugar do e companhia, é possível utilizar irmãos, e filhos, e sobrinhos, dentre outros. Segundo exemplo aqui, mencionei o nome dos dois sócios por extenso, Epaminondas Matos e José Rosa. Na terceira hipótese, eu coloquei Matos e Rosa, ou seja, utilizei somente os últimos sobrenomes. Matos, nome do primeiro, e companhia, serve para designar que há o outro sócio, que é o Rosa. Ou então aqui no quinto exemplo, eu só utilizei o nome do Rosa e companhia. Então vocês sabem que o Matos também é sócio. O que seria errado de acordo com o exemplo que está aqui no quadro? Seria errado se eu colocasse Matos, Rosa e companhia. Por quê? Porque de acordo com o exemplo em tela, o que nós observamos? Que somente o Matos é sócio do Rosa. Não há outros sócios. Mas se eles virem a ter outros sócios, aí estaria correto Matos, Rosa e companhia. Próximo. Então, vamos analisar aqui. Rosa e companhia. Então, aqui serve para indicar que é pelo menos mais um sócio. Em regra, o nome que vai vir aqui na razão social indica o nome do gerente, tá? Então, assim, quando você bater o olho no nome empresarial de uma razão social, o que você vai identificar? O Rosa é um sócio. Esse Rosa, ele tem grande propensão a ser o gerente dessa empresa. E o e-companhia serve para dizer que o Rosa tem mais um sócio, pelo menos. Os nomes devem efetivamente ser de sócios.
Se um deles vier a falecer, a morrer, o seu nome deverá ser retirado em razão do princípio da veracidade. E aí, se outro sócio vier a substituir, eu automaticamente vou inserir o nome desse sócio dentro do nome empresarial. Próximo. Já na denominação social é um pouquinho diferente. Então, pessoal, na denominação social a regra é um pouco diferente. Eu posso continuar usando o nome civil do sócio se eu quiser? Pode, sem problema. Se o nome do sócio, se esse sócio que dá o nome para a empresa vier a falecer, eu preciso alterar? Não precisa. Eu posso criar o nome que eu quiser? Pode. Você pode inventar um nome que ninguém teve ainda, que ninguém criou. Junção de vários nomes, inclusive. Pode ser? Pode. Você pode utilizar uma partícula de algo que já existe, como eu já disse, marear turismo, ou Fortline, alimentos caninos? Pode. Você pode criar o que você quiser. Você só tem que observar alguns detalhes. Por exemplo, você não pode inserir algo que seja vexatório ou que vá contra a moral e os bons costumes. Ou ainda colocar a denominação de algum órgão público, federal, estadual, municipal ou internacional. Então você não pode colocar ONU, comércio de peças, ou colocar ANEL, comércio de acessórios de telefonia. Por quê? Porque isso é uma denominação de órgãos públicos de âmbito internacional ou nacional. Aí já está vedado. Mas no resto você tem uma liberdade plena. Colocando o nome de pessoa falecida, colocar o nome civil, colocar a composição que você mesmo criou, utilizar o marear, como eu já disse para vocês. Há uma liberdade plena, sabe? O céu é o limite, desde que se observe as regras. Então, vamos ao próximo, aqui vamos dar continuidade. Então, ela é formada por expressões de fantasia incomuns. Termo que você pode criar da sua cabeça, junção de vários nomes, ou por palavras de uso comum ou vulgar, livremente escolhidas pelos sócios. Só tomando cuidado de não usar uma terminologia que atente contra a moral e os bons costumes. E ao final, você tem que colocar a palavra limitada ou você coloca EIRELI, tá? Por que o EIRELI? A EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada. Qual que é a diferença da limitada para a EIRELI? Uma só. A EIRELI eu tenho um sócio. Na limitada eu tenho 2 sócios ou mais. Abreviada ou por extenso. Se eu esquecer de colocar a palavra limitada, olha só a responsabilidade de vocês. Se você esquecer de agregar a palavra limitada na denominação social, você vai fazer com que os sócios dessa empresa respondam de forma ilimitada por ela. Caso figurem no nome empresarial uma ou mais atividades econômicas, né, você deverá mencionar todas essas atividades. Qual é o exemplo, professor? Então, vamos colocar lá assim, ó. Movesul, comércio de móveis e eletrodomésticos. Qual que é a minha atividade econômica? O comércio de móveis e eletrodomésticos. Mencionei os 2 no nome empresarial? Mencionei. Então, o nome empresarial, ele não pode incluir ou reproduzir em sua composição, sigla ou denominação de órgão público, como eu já disse para vocês. Próximo. Continuação. Primeira observação. Empresas que já estavam registradas antes da vigência do Código Civil de 2002 não precisam alterar a denominação. Por quê? Porque a época em que esse nome foi escolhido, foi registrado, você o fez de acordo com as normas vigentes à época. E ele foi, portanto, um ato jurídico perfeito que não cabe alteração. Exemplo de denominação social. Olha aqui. Opus iuris. O que é opus iuris? É um termo em latim. Nesse caso, é um nome fantasia? É. Editora. É o ramo de atividade? É. É obrigatório? É. Aqui ao final foi inserido limitada de forma abreviada. Então, quando que eu sei, como que eu vou saber que isso aqui trata-se de uma denominação? Simples. Somente pelo fato de ver que tem um nome fantasia, eu já mataria que é uma denominação, tá? E aí eu já consigo ver qual é a atividade e qual é a responsabilidade desses sócios perante os credores. De forma que a denominação social não está sujeita ao princípio da veracidade, por isso que eu disse que se você compor com o nome de um dos sócios e esse sócio vier a falecer, você não precisa substituir. Tá? Então, mesmo que contenha eventualmente o nome de qualquer dos sócios, pode conter partícula fantasia e nome de pessoas que sejam sócias ou não. Você pode até homenagear outras pessoas, mesmo se elas estiverem falecidas. Próximo. Considerações.
No caso da sociedade cooperativa, que nós já falamos um pouco na aula passada, que ela não tem natureza empresarial, mas ela precisa ser registrada na junta comercial e ela tem um estatuto social, na hora de elaborar o nome empresarial dela, você precisa se atentar que trata-se de uma denominação. E aí você vai ter que criar essa denominação e agregar a palavra cooperativa ao final, como se fosse o tipo societário. Segundo, a sociedade anônima, ou a SA, opera sob denominação. Então, a SA é uma regra. A SA só vai poder receber, a SA só pode receber a denominação designativa do objeto social integrada pelas expressões sociedade anônima por extenso ou o termo companhia, mas agora não serve para designar um outro sócio, até porque o termo companhia vem em momento diferente na composição do nome. Esse termo companhia ou sociedade anônima pode ser utilizado por extenso ou de forma abreviada, conforme consta na lei de SA, que é a lei 6404 de 76. Terceiro, se o empresário tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, deve acrescentar designação que o distinga. Pessoal, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque os sites da junta comercial hoje tem um item chamado busca de nomes. E o que você faz? O seu cliente o procura, você precisa ter 3 opções de nomes. Então, vamos analisar o seguinte. O cliente o procura. Você primeiro analisa quais são os potenciais do seu cliente, né? Se ele vai ser uma sociedade unipessoal, pluripessoal, qual é o capital desse sócio, se ele tem condição de integralizar tudo à vista ou não, e você vai orientá-lo qual vai ser o tipo societário que ele vai adotar. A partir daí é composto o nome empresarial. Aí, através do site da busca de nomes da junta comercial, você vai pegar 3 dessas opções e vai colocar para o site da junta fazer a consulta. Por que 3 nomes? Porque a junta entende que há uma ordem de preferência. O nome que você colocou em primeiro lugar, se não tiver nome como esse registrado, a junta vai reservar aquele nome para você. Se já tiver aquele primeiro nome, passa-se automaticamente para o segundo a ser consultado. Se já tiver o primeiro e o segundo, passa para o terceiro. Aí, nesse caso, se não tiver nenhum, você registra com o terceiro. Professor, e se já tiver os 3? Você precisa escolher novos nomes e submeter ao registro. Então, tá certo, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui. Empresário individual. Então, empresário individual, eu vou considerar para vocês aqui aquele de responsabilidade ilimitada que nós vimos lá no comecinho. Ele só poderá adotar firma, por isso que eu mencionei firma individual. Baseada, então, no seu nome civil. Como vocês viram, eu posso abreviar, só não posso abreviar o último sobrenome, e ainda recomenda-se que se agregue o ramo de atividade, como no caso do exemplo, o supermercado. Então, aqui, se o nome do empresário for Paulo Pereira da Silva, quando inscrito sob firma será, pessoal, ó, está escrito Pereira da Silva Livros, mas eu esqueci de colocar o Paulo aqui. Então, é Paulo Pereira da Silva Livros, ou poderia ser P da Silva Livros. Ou poderia ainda ser P Pereira da Silva Livros, ok? Sociedade limitada. Na sociedade limitada, o que eu vou presumir? Que eu tenho 2 sócios ou mais. As regras que eu vou ver aqui com vocês, eles também se aplicam para a Eireli. A Eireli é a empresa individual de responsabilidade limitada, onde eu tenho a unipessoalidade, mas eu tenho requisitos que vão além do empresário individual. Como eu já disse, a integralização plena de R$78 mil. Pode adotar firma ou denominação. Então, você escolhe, tá? No caso da limitada, se você vai adotar firma ou denominação. Os requisitos da firma razão social devem incluir o nome civil de alguns ou todos os sócios que compõem por extenso abreviado, como vocês viram. Se eu não mencionar de todos, eu sigo da terminologia companhia ou ESIA para dizer que há pelo menos mais um sócio. Próximo. Como já visto, então, não importa adotar firma ou denominação, é imprescindível constar a identificação do tipo societário. Para quê? Para você limitar a responsabilidade do sócio. O que é isso? Olha só. Vamos analisar o seguinte. Quando a pessoa física ou a pessoa jurídica resolve abrir e constituir uma empresa, ela vai criar uma nova pessoa jurídica. Para isso, é preciso integralizar o capital social. Então, essas pessoas aqui, elas passam parte do capital delas para essa pessoa jurídica. Se você coloca a responsabilidade limitada,
ou a Eireli, que também tem responsabilidade limitada, Eireli, ou a SA, que também tem responsabilidade limitada, o que vai acontecer? Simples. No caso de eventuais dívidas que essa limitada, essa Eireli e a SA vinham ter, os credores, eles não podem adentrar dentro do patrimônio pessoal do sócio, o que significa o seguinte: eu preciso primeiro exaurir por completo o patrimônio da pessoa jurídica, tá? Paguei as dívidas? Paguei, ótimo. Mas se ainda faltar quitar a dívida, tá? Então, exaurir o patrimônio da pessoa jurídica e ainda tenho credores. Eu não posso entrar no patrimônio pessoal dos sócios. Então, essa limitação é limitação ao ingresso dos credores no patrimônio pessoal do sócio. Por isso que é extremamente relevante. Então, observe-se que quando adotar firma ou razão social, a identificação do ramo de atividade é optativa. Já se adotar a denominação, o ramo de atividade passa a ser obrigatório. Exemplo de firma ou razão social. Então, aqui, os sobrenomes de ambos os sócios, acrescido do limitada. Como que eu sei que é firma ou razão social? Pelo simples fato de eu não ter mencionado qual é a atividade, mas eu recomendo que se mencione. Exemplo de denominação. Aqui já mencionamos, ó, partícula fantasia. Óbvio, trata de denominação. Comércio de livros, atividade acrescida do limitada. Próximo. A Eireli, ela vai seguir as mesmas regras da limitada. Então, qual é a diferença? Apenas um sócio. A lei autoriza a formação do nome empresarial mediante firma ou denominação, só que em vez de você colocar LTDA ou limitada, você coloca Eireli. Na sociedade anônima, você só pode adotar denominação. Então, você não pode adotar, diferentemente da limitada e da Eireli, você não tem uma faculdade, você só pode adotar a denominação. Nesse caso, deve-se mencionar o objeto social. É obrigatória a identificação do tipo societário, então você deve mencionar no nome empresarial que trata-se de uma SA. Então você vai mencionar sociedade anônima por extenso ou abreviado, SA, usada no início, no meio ou no fim do nome empresarial. Ou pela expressão companhia, ou por extenso, né? Ou CIA, que é o abreviado, que pode estar no início, no meio ou no meio da denominação. E nesse caso não serve para designar a existência de mais sócios, e sim para designar que trata-se do tipo societário, sociedade anônima. Próximo. Continuação, então. Também é autorizado o uso de nomes civis, como vocês já viram. Exemplos. SA, no começo, abreviado. Alvorada, nome fantasia, livros, atividade. Segundo, Alvorada no início, SA ao meio e atividade no final. Alvorada fantasia no início, livros, atividade no meio e sociedade anônima por extenso ao final. Companhia no início, que aqui no caso, como está no início, serve para dizer o quê? Que trata-se de uma SA e não a existência de mais sócios. Editora de livros, Alvorada. Então, atividade e o nome fantasia. Alvorada no começo, companhia logo na sequência. Então, vamos dizer o seguinte: se aqui eu tenho o nome fantasia e agrego da partícula companhia, é evidente que ela não serve para designar que há a existência de outros sócios. Comércio de livros, atividade. E aqui, Indústrias Demóstenes de Alcântara, para mostrar para vocês que aqui tem o nome civil de alguém. Não menciona se é o sócio, se é falecido, não interessa. E SA ao final abreviado. Certo, pessoal? Então, para saber se vocês entenderam direitinho, tem uma atividade aqui que eu vou passar com vocês. Olha só. Agora é a sua vez de mostrar para mim que você entendeu. Aproveite que acabamos de estudar o nome empresarial e vai criar o seu próprio nome. Você pode escolher se vai ser firma ou razão social ou ainda a denominação. A criatividade fica por conta de vocês. Assim que vocês concluírem, vou dar 2 minutinhos para isso. Eu vou selecionar os nomes empresariais e vou fazer a leitura para que vocês compartilhem com outros polos. Mas você precisa ser bem rápido para isso, certo, pessoal? Então, daqui 2 minutos eu volto.
Retornamos então, pessoal. Olha só. Na verdade, eu recebi várias contribuições de nomes, mas eu selecionei algumas corretas e outras erradas para que a gente possa pontuar aonde está o erro e não errar novamente. A primeira vem lá de Castanhal, a aluna Juliana, disse Sena S.A. Então vamos observar o seguinte. Sena S.A. significa que trata-se de uma sociedade anônima, portanto, eu só posso adotar denominação. Qual é a regra para denominação? A parte do Sena está correto? Está, porque é um nome fantasia ou parte do nome do sócio, isso não vem ao caso. O problema é que a aluna Juliana esqueceu de colocar qual é a atividade desempenhada pela Sena S.A. É o quê? Um comércio varejista de imóveis é uma indústria do quê? Certo? Não foi mencionado. Gama, comércio de peças marítimas. Desculpe, Gama, do Distrito Federal, colocou comércio de peças marítimas Eireli. O único detalhe que está faltando, que eu peço para trocar, é o seguinte. Faltou ali no comércio de peças marítimas, Gama, comércio de peças... Oh, gente, já me atrapalhei inteira. Então, vamos lá. A contribuição veio de Breves e o nome é Gama, comércio de peças marítimas Eireli. Esse está certinho. Então, eu consigo identificar que trata-se de uma denominação, porque Gama, eu não sei se é o nome fantasia ou se integra o nome dos sócios. O comércio de peças é atividade e, ao final, ele me disse Eireli. Porto Velho, um abraço para vocês de Porto Velho, Rondônia. Foi AC Machado Comércio Limitado. Tá certo também. Então, nesse caso, eu já imagino que ele tenha utilizado-se de firma ou razão social, porque AC presumo que seja a inicial do nome desse sócio, Machado, o último sobrenome por inteiro, comércio, agora tem um detalhe, é comércio do quê? Faltou inserir o comércio. E Cáceres, Mato Grosso, colocou GEDOT SA. Então, no caso do GEDOT SA, faltou inserir o ramo de atividade. No mais, está tudo certo. Pessoal, eu verifiquei, inclusive, várias contribuições que trata de escritório contábil e atividade contábil. Só para lembrar que atividade contábil tem natureza civil. E se tem natureza civil, eu não vou compor nem nome empresarial para ela. Então, eu vou criar outro nome, eu não registro na junta comercial, então não pode ser SA e nem vai ser limitada, tá? Então, escritório contábil é atividade de natureza civil, só se atentem para isso. Então, vamos dar sequência à aula de hoje. Sociedades constituídas por meio de contrato social. Pessoal, vou mandar um contrato social para vocês, depois eu vou postar por meio do fórum, tá? Então, quais são as sociedades que eu constituo por meio de contrato? A em nome coletivo, a em comandita simples, a limitada ou a Eireli, e aquela primeira que nós vimos, que é a individual de responsabilidade ilimitada, eu também vou constituir por meio de contrato social. Próximo. Requisitos de validade. Então, quando vocês forem redigir um contrato social, vocês vão precisar se atentar para os requisitos genéricos, que são os requisitos genéricos a todos os contratos, e não necessariamente apenas do contrato social. E esses requisitos estão no artigo 104 do Código Civil, que diz que o agente precisa ser capaz. Então, aquela regrinha, mais de 18 anos, em regra, apto para todas as atividades de natureza civil, então ele não pode ter nenhum transtorno mental, não pode ter nenhuma limitação. O objeto a ser explorado pelo empresário precisa ser possível. Então, qual é o exemplo? Uma agência de turismo que só vai comercializar viagens à Lua. Esse objeto é possível? Não. Então, eu não posso abrir uma empresa desta natureza. Ilícito. Eu não posso abrir cassino, nem bingos. Por quê? Uma atividade considerada ilícita. Além da forma que eu vou utilizar, precisa estar prevista em lei ou não proibida pela lei. O agente capaz aqui no caso, o que a gente vai precisar considerar? Se ele tiver mais de 16 anos, ele pode ser emancipado, então ele se torna apto a exercer todos os atos da vida civil, como nós já vimos. Mas se ele for menor de entre 16 e 18 anos e não tiver sido emancipado, ele vai precisar ser representado e não vai poder exercer poderes de administração. E nesse caso, o capital social também precisa estar totalmente integralizado. Observação 2. A forma desse contrato social, em regra, deve ser por escrito. Por quê? Porque senão ele não vai gerar publicidade com relação a terceiros. E no caso aqui, instrumento público ou particular, porque eu vou precisar arquivar na junta comercial. Próximo. Já os requisitos específicos, eles são inerentes apenas aos contratos sociais. Então, quando você for redigir um contrato social, o que você vai ter que se atentar? Que todos os sócios, que nem estava na aula atividade de hoje, devem contribuir para a formação do capital social. Seja com bens,
créditos ou dinheiro. Então, pessoal, o que eu estou focando aqui? Eu estou focando na sociedade limitada, na Eireli e na SA, porque os demais tipos societários previstos pelo Código Civil, não que nós não iremos vê-los, nós vamos, mas eles não terão relevância na nossa vida prática, porque não caiu no gosto popular. Então, em dinheiro, devendo todos os sócios participarem dos resultados. Então, todos os sócios contribuem para que essa empresa seja constituída, integralizando o capital social por meio de bens, créditos ou dinheiro, e, por essa razão, eles têm direito aos resultados positivos, aos lucros ou os negativos. Por quê? Quando você abre uma empresa, você espera que ela seja lucrativa. Entretanto, há o risco do empreendimento. Por esta razão, é possível que ela dê lucro ou prejuízo. E esse lucro ou prejuízo deve ser compartilhado entre os sócios. Observação: a lei ela não proíbe que haja distribuição diferente dos lucros entre os sócios. Então, não é porque cada sócio integralizou 50% que eu vou ter que dividir os lucros 50% e 50%. Por quê? Porque pode ser que um dos sócios seja o gestor do negócio, seja o administrador, e o outro nem apareça lá. Ele só quis fazer um investimento. Então, nesse caso, se convencionar no contrato social, eu posso fazer o compartilhamento de lucro de forma diferente. Observação 2. É preciso que haja affectio societatis. O que é isso? É um pressuposto da sociedade pluripessoal, que serve que você tem que estar disposto a lucrar ou a suportar o prejuízo. Por quê? Há o risco da atividade. Próximo. Com relação às cláusulas contratuais, quando você for redigir o contrato social, você vai ter que se atentar que há dois tipos de cláusulas. As cláusulas essenciais, que são aquelas que precisam estar necessariamente no contrato social, porque fazem parte das condições de registro, de arquivamento. Sem essas cláusulas, você não consegue arquivar o contrato social. E tem as cláusulas acidentais, que servem para especificar melhor o objeto, tá? Para especificar melhor, detalhar melhor. Próximo. Cláusulas essenciais estão previstas lá no Código Civil, no artigo 997, incisos 1 a 4 e 6 do Código Civil. Primeiro deles é a qualificação dos sócios. O que você vai ter que fazer agora? Vamos pegar lá no caso do Epaminondas. Então, Epaminondas de Matos Filho, aí você coloca Epaminondas de Matos Filho. Brasileiro, casado, empresário, portador do RG sob o número, inscrito no CPF sob o número, residente domiciliado no endereço tal, certo? Se for a sociedade composta por pessoa jurídica, o que você faz? Coloca o nome da pessoa jurídica e você coloca assim: pessoa jurídica regularmente inscrita sob o CNPJ número tal. Aí você vai colocar com sede no local tal. E aí o que mais que você complementa? Representada por seu gerente ou por seu sócio fulano de tal e qualifica esse sócio. O objeto social. No contrato social, você vai precisar especificar todas as atividades exploradas pela sociedade. Então, se você for abrir uma loja, um comércio varejista de roupas e calçados, então você vai colocar assim, objeto social. Comércio varejista de vestuário, calçados, enfim, e descrever tudo o que mais você faz. Então, atividade explorada pela sociedade deverá ser declarada no contrato social de forma precisa e detalhada. Então, inserindo todas as atividades que forem ser desenvolvidas por essa empresa. Próximo. O nome empresarial. Então, imprescindível nome empresarial. Então, deve conter o nome empresarial sob o qual girará a sociedade. No contrato social, você também vai precisar colocar o nome fantasia, que é o nome que você vai utilizar para explorar a sua atividade. A sede. Qual é o local que você vai alocar o seu estabelecimento? Aonde você vai explorar a sua atividade? E também aproveitar e colocar aonde, ordinariamente, o que significa ordinariamente? Significa comum. Então, aonde que esse sócio representante legal vai poder ser encontrado? Então, aonde que eu vou encontrar o representante legal dessa empresa que está integrando o quadro societário? Aonde? Aonde que eu encontro ele quando eu precisar? De forma comum, onde ele costumeiramente estará. Próximo. Prazo de duração. Pessoal, olha que item bem relevante. A maioria de vocês provavelmente imagina o seguinte.
Professora, o que é isso? Tempo de duração da sociedade? Pois é, a maioria de nós acha o seguinte, todos os empresários abrem a empresa e ela vai existir por tempo indeterminado, 50, 100, 200 anos se tiver sucesso, ou se não der certo, em 1 ano eu fecho a empresa, certo? Mas a lei prevê que essa sociedade ela pode ter tempo determinado. Ela pode ficar ali 10 anos, 20 anos e encerrar as atividades. Por isso que ela pode ser por prazo determinado ou indeterminado, que venha a ser a regra, certo? Então, vamos dar sequência pelo quadro. Capital social e cotas dos sócios. O capital social é a parte do seu patrimônio que você vai estar destinando à pessoa jurídica. No caso dos sócios, quando eu tenho 2 ou mais pessoas, eu tenho os sócios. Então, nesse caso, como eu já disse, todos os sócios precisam participar da integralização do capital social. Então, considerando que o capital social será de 100%, óbvio, aí eu vou ter que dividir em sócio A e sócio B. Quanto cada sócio vai dividir? Pessoal, não importa se um vai entrar com 99%, outro 1%. Se um vai entrar com 50%, o outro 50%. Isso aí, pessoal, depende da disponibilidade financeira de cada um e também com relação a arcar os lucros e prejuízos, tá? O contrato, então, ele deve especificar o capital social da sociedade e o modo e prazo de sua integralização. Por quê? Porque a integralização, ela pode ser à vista, daí não tem problema nenhum. Mas se ela for a prazo, aí a gente vai precisar colocar o quê? Colocar a forma como vai se dar essa integralização a prazo e o prazo, efetivamente, que vai se dar. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E como que vai se dar? Depósitos mensais do valor X, certo? Então, próximo. Nomeação do administrador. Isso aqui, pessoal, é essencial para vocês contadores, porque vai exonerar vocês daquela responsabilidade civil do contador. Então, é imprescindível que você se atente para essa cláusula. O contrato social, ele deve estabelecer a representação legal da sociedade. Se vai ser um sócio que vai representar a sociedade, tá? Então, um administrador só ou mais de um. Você vai ter que mencionar o contrato social. Observação aqui. Nas sociedades como em nome coletivo ou comandita simples, que nós veremos lá no finalzinho da aula, elas não podem ser representadas por pessoa estranha ao quadro societário. Então, só os sócios podem representá-las. Já na sociedade limitada, que é o que a gente mais vai focar aqui, pode haver a representação por não sócio, tá? Então, eu posso ter um gerente que represente essa sociedade? Eu posso. Então, essa nomeação ela vai poder tanto se dar pelo contrato social ou em ato separado. Mas daí, eu também preciso mencionar no contrato social qual vai ser o ato em separado e arquivá-lo na junta. Próximo. Cláusula acidental, que serve para melhor definir o objeto, melhor especificar. Como ela é uma cláusula acidental, ela serve para complementar, especificar e detalhar, a ausência dela não vai importar em qualquer irregularidade, então não vai acarretar problema nenhum. Um bom exemplo de cláusula acidental é a chamada cláusula arbitral. O que é isso, professora? Significa o seguinte, que no caso de um eventual conflito, de uma lide, as pessoas que estão ali e não se entendem precisam, no caso, em regra, recorrer ao judiciário. Mas se tiver essa cláusula arbitral, é possível que você escape de toda a morosidade e problemas burocráticos da justiça e se dirija até um árbitro, tá? Esse árbitro, ele vai procurar achar um acordo para aquele conflito. Naquele caso, então, senta as partes que não entram no acordo, o árbitro vai intermediar e a partir daí vai ser feito um acordo. Esse acordo vai ser homologado e eu resolvi de forma simples, menos onerosa e menos burocrática. Mas só posso se estiver lá no contrato social. Também cláusula sobre reembolso, fixando prazos e procedimento para pagamento ao sócio dissidente, que é aquele sócio que está exercendo o direito de retirada, deixando a sociedade. Ou então cláusula que regulariza a morte do sócio. Se no caso de morte de um dos sócios, os herdeiros podem assumir? Não, os herdeiros não podem assumir. Para os herdeiros assumirem, vai precisar passar pelo aval dos demais sócios para verificar se os outros sócios aceitam o ingresso desse parente ou não. Próximo. Memorizando, então. Agora é uma atividade, pessoal. É possível arquivar
que nem nós vimos na aula passada, um contrato social, sem que ele tenha uma cláusula acidental, a resposta que vocês têm que me dar é sim ou não, e se possível justificar o porquê. Como é simples de responder, eu vou dar 2 minutinhos para que vocês postem a resposta. Pessoal, retornando então com o feedback da atividade, vocês estão indo muito bem, estão de parabéns. A primeira contribuição vem lá de Barreiras, na Bahia. A resposta é sim, pois não é obrigatória. Sim, a cláusula acidental, ela não é obrigatória. Você utiliza se você quiser. Capanema, um abraço para Capanema? Sim, pois a ausência da mesma não comprova irregularidade. Exatamente, só da cláusula essencial. Então vamos dar sequência à aula de hoje. Alteração do contrato social. Então vamos lá. Pode ser alterado por vontade dos sócios, que é a regra, e quando eu altero o contrato social? Quando eu mudo os sócios, eu altero o contrato social. Quando eu tiro um objeto, por exemplo, eu tenho um rol de objetos elencados no meu contrato social e eu não exerço mais uma daquelas atividades. Eu altero o contrato social, tirando aquela atividade. Ou passo a exercer uma outra atividade, um outro objeto. Preciso alterar para inserir. Ou o capital social vai ser aumentado. Preciso alterar o contrato social, aumentando o capital social. E toda vez que eu precisar alterar o contrato social, eu realizo um ato de arquivamento, tá? Então, não há limites para esses atos de arquivamento. Só lembrando que na aula passada nós falamos que eu não posso ficar 10 anos sem exercer um ato de arquivamento, pois eu terei meu registro cancelado. A regra, então, é que as deliberações sociais sejam tomadas por quem? Pelos sócios, e não por decisão judicial. Decisão judicial é só se eles não entrarem em consenso mesmo. Então, as deliberações sociais, exceto as que importem alteração contratual, tá? O que é alteração contratual? Aquelas cláusulas que vão efetivamente, por exemplo, se eu for aumentar o capital social, implica alguma coisa? Não, tranquilo. O problema é quando a gente for mexer profundamente na sociedade. Aí eu vou precisar o quê? Da maioria societária, definido de acordo com a participação de cada um dos sócios no capital social. O voto de cada sócio tem peso proporcional à cota correspondente. Então, olha só, simplesmente se eu tiver 2 sócios, cada um tem 50%, o voto deles terá o mesmo peso, não terá?
Terá, professora. O problema é o seguinte. Imagina o seguinte, eu tenho um sócio com 50% e tenho 2 sócios com 25%. Como que fica nesse caso? Esse sócio que tem a maioria, ele vai fazer o quê? Como ele tem a maioria das cotas, ele tem um poder decisório maior. Só que, se esse 25 e esse 25 se somarem, eles somam o quê? 50. E aí, com 50% e com ideias opostas a esse sócio sozinho com 50%, o que vai acontecer? Como eles são 2 e detêm 50%, a vontade deles vai se sobrepor a desse único sócio que também titulariza 50%. Próximo. De forma que um único sócio pode representar a maioria societária, desde que a sua cota social represente mais da metade do capital social, que é 50% mais 1, como eu acabei de dizer. O número de sócios, ele só vai importar no caso de desempate, como no caso que eu disse para vocês, se vocês quiserem anotar aqui, ó, vamos colocar o seguinte, sócio A, 50%. Eu tenho o sócio B com 25%. E eu tenho o sócio C com 25%. Nesse caso, se o A quiser uma coisa e o B e o C outra, eles vão estar somando 50, sendo 2 sócios, a vontade deles é que vai vencer. Passando para o próximo. Alterações contratuais numa sociedade limitada, que é o nosso foco. A alteração contratual, ela poderá ser aprovada por sócios. Então, assim, eu quero fazer uma alteração contratual. Proponho aos demais sócios qual é essa alteração contratual. E aí vai ter que ser escolhido, né? Vão ter que chegar num consenso. E aí o que vai acontecer? Vamos ter que somar 3/4 do capital social para essa aprovação. Então, quanto que é 3/4? Se eu tenho 100% das cotas, 75% delas vão ter que ser favoráveis à aprovação. Observação. O quórum é exigido independentemente se eu estiver diante de uma cláusula essencial ou acidental para eu alterar, tá? Não importa qual tipo de cláusula. Desde que seja para alterar uma cláusula, eu preciso da aprovação de 75% ou 3/4 do capital social. Observação 2. Aqueles sócios minoritários que são considerados aqueles que detêm até 25% do capital social, eles devem se submeter à alteração aprovada pela maioria. Então, o que significa o seguinte, se ele tem menos de 20%, ele não tem o que fazer. Então, ele exerce o chamado direito de retirada. Se ele não se submeter à decisão, ele acaba deixando a sociedade, tá? Nesse caso, ele vai ser reembolsado no valor das suas cotas. Próximo. Classificação das sociedades. Então, a gente vai analisar as sociedades com base em 3 critérios. Primeiro, com base na responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade da pessoa jurídica. Segundo, quanto ao regime de constituição, então, para eu dar vida, personalidade jurídica a uma empresa, e a dissolução, para eu pôr fim a ela. E terceiro, condições para a venda da participação societária. Próximo. Primeiro, responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Em decorrência do princípio da personalização, o que quer dizer? A sociedade empresária, ela tem uma personalidade jurídica própria, não tem? Tem, professor. Tem um capital próprio, não tem? Tem também. Então, nesse caso, os sócios, eles não respondem, em regra, pelas obrigações da pessoa jurídica. A pessoa jurídica responde sozinha. Essa é a regra. Se a pessoa jurídica é solvente, ou seja, se ela possui bens suficientes em seu patrimônio para integrar o cumprimento de todas as obrigações, que essa aqui, na verdade, é o que deve pairar como regra, não há que se falar em responsabilidade social de forma nenhuma. Por quê? Porque eu sou solvente. Patrimônio particular de cada sócio, ele é inatingível por dívida social. Mesmo em caso de falência, aí o que eu vou considerar o seguinte, nesse caso, ele é inatingível por dívida social se os sócios tiverem a responsabilidade limitada. E quando eu sei se a responsabilidade é limitada? Quando eu tenho lá no finalzinho do nome empresarial o termo LTDA ou limitada, EIRELI ou SA. Mesmo em caso de falência, só após o completo exaurimento, o que é exaurimento? Acabar com tudo o capital da empresa. Então, é que eu poderá cogitar a responsabilização. Então, vamos pegar e imaginar a seguinte situação. A empresa deu tudo errado, ela tem um patrimônio próprio, os credores, eles vão ter direito a receber
a dívida deles. Então, primeiro, o que eu faço? Acabo com o patrimônio da pessoa jurídica, tá? Aí, o que eu vou analisar agora? Acabei com o patrimônio da pessoa jurídica? Acabou. Todos os credores foram satisfeitos? Se a resposta for sim, ok. Todos os credores forem satisfeitos? Se a resposta for não, aí o que vai acontecer? Eu pego o nome empresarial e olho qual é o tipo societário. Se for limitada, EIRELI e SA, infelizmente não há nada que ser feito. Mas se não tiver o tipo societário, for uma ilimitada, aí eu posso adentrar no patrimônio pessoal dos sócios. Próximo. Responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade, então, é sempre subsidiária. O que isso significa? Que independente do tipo societário, primeiro, eu sempre vou ter que acabar com o patrimônio da pessoa jurídica. Aí, a minha segunda pergunta. A dívida, se for A, eu olho o quê? O tipo societário. Se for limitada, né, se for o tipo societário de responsabilidade limitada, como é EIRELI e SA, não há nada que ser feito. Se for ilimitada, o que vai acontecer? O patrimônio pessoal dos sócios passam a responder, então. Os sócios, por exemplo, nesse segundo caso aqui, o que vai acontecer? O credor, imagine o seguinte, o credor, em vez dele entrar primeiro contra a pessoa jurídica, ele entra direto contra o patrimônio pessoal do sócio. Se eventualmente um juiz desavisado aceita que se entre no patrimônio pessoal do sócio, o que o sócio fala? Epa, pera lá. Primeiro, você tem que acabar com o patrimônio da pessoa jurídica, para depois falar no meu patrimônio pessoal. E é isso que está dizendo aqui. Próximo. Responsabilidade solidária. Agora, todos os sócios dão as mãozinhas e respondem juntos. Quando isso acontece, pessoal? Acontece com todos os sócios da sociedade em nome coletivo, que nós falaremos ao final da aula, e também dos sócios comanditados na sociedade em comandita simples. Também vou explicar isso direitinho. Dos diretores na incomandita por ações. E vamos pegar aqui no nosso caso da limitada em relação à integralização do capital social. Por quê? A lei refere-se em obrigações entre os sócios. Aí vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui no meu bolo o capital social somando 100%. Nessa parte, eu tenho o sócio A, que integralizou 50%. Aqui eu tenho o sócio B, que também integralizou a parte dele 25%. E eu tenho o sócio C, que deveria integralizar 25%. Só que ele ficou para integralizar de que forma? A prazo, tá? E aí o que acontece? Antes disso, a empresa já foi mal das pernas e acabou quebrando, antes do C integralizar os 25%. O que acontece é o seguinte... Sobre os 25% que faltam, o A, mesmo que já integralizou tudo, o B, mesmo que já integralizou tudo, e o C, que ainda falta integralizar, passam a ser devedores destes 25% restantes. Por isso que há uma solidariedade. Próximo. Responsabilidade subsidiária, que é a regra, né? Eventual responsabilização por dívidas sociais. Tem por pressuposto o integral comprometimento do ativo do patrimônio social. O que é o ativo? O patrimônio da pessoa jurídica, que ele, na verdade, como nós vimos na parte do estabelecimento, ele é a garantia para o pagamento dos credores. Assim, esgotadas as forças do patrimônio social, ou seja, acabei, exauri o patrimônio social, ainda tenho dívida, aí sim eu posso pensar no patrimônio particular do sócio. Mas para isso, como eu já disse, preciso olhar o tipo societário. Se for de responsabilidade limitada, EIRELI SA, não há nada que ser feito. Se for ilimitada, posso entrar no patrimônio do sócio. Com base no que vimos até agora, foi possível constatar que os sócios respondem sempre de forma subsidiária, mas limitada ou ilimitadamente. Então, regrinha. De forma que, caso o ativo do patrimônio social não seja suficiente para integrar o pagamento dos credores, o saldo do passivo ainda, né, o saldo da dívida, pode ser reclamado dentro de certo limite ou não, já que a responsabilização dos sócios se dividem em, próximo, sociedade ilimitada, que é aquela sociedade em que todos os sócios respondem de forma ilimitada, ou seja, exaurir o patrimônio pessoal da pessoa, o patrimônio da pessoa jurídica. Então, patrimônio da pessoa jurídica foi exaurido? Tenho dívida? Sim. É responsabilidade limitada? É. O que eu faço? Entro no patrimônio do sócio. Próximo.
Sociedade mista. Na sociedade mista, eu tenho parte que responde de forma limitada e parte que responde de forma ilimitada. Quais são os tipos societários que vão funcionar dessa forma? Parte limitada e parte ilimitada. Somente a sociedade chamada em comandita simples e a sociedade chamada de comandita por ações. Por quê? Porque eu vou ter dois tipos de sócios nessas sociedades. Então, eu tenho o chamado sócio comanditado, que vai responder de forma ilimitada, e o comanditário de forma limitada. Deixa eu só aproveitar, não pode passar, que eu vou continuar aqui embaixo, pessoal, só não vamos confundir. Olha só, vou continuar falando da comandita. Olha só, eu tenho dois tipos de sócios, não tenho? O comanditado e o sócio comanditário. Não tenho? Olha só. Comanditário. O que eu vou fazer? Vocês vão fazer uma analogia comigo. O comanditado vai ser análogo, para fins de explicação, à figura do locador. Quem que é o locador? É o dono. E o comanditário, para fins de analogia, vai ser o locatário. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o locador, ele pode fazer tudo no imóvel? Pode derrubar a parede, reconstruir parede, pintar, trocar o telhado, fazer o que ele quiser? Pode. Nesse caso, qual é a responsabilidade dele para com o imóvel? Total. Não é total? É total. Então, nesse caso, se a responsabilidade dele é total, a gente considera que ele tem responsabilidade ilimitada. No caso do comanditário, que equivale ao locatário, o locatário pode fazer alguma coisa no imóvel locado se ele não tiver autorização do locador? Não. Ele pode fazer uma janela? Não pode. Pode pintar? Não pode. Por quê? Porque ele precisa da autorização do locador. Nesse caso, a responsabilidade dele é limitada. Certo? Na sociedade que é tida como limitada, todos os sócios vão responder de forma limitada pelas obrigações sociais. Ou seja, exaurir o patrimônio da pessoa jurídica, não há que se falar em responsabilização dos sócios. Quais sociedades funcionam dessa forma? A sociedade limitada e a Eireli e a sociedade anônima. Próximo. O sócio. Ao ingressar em uma sociedade empresária, qualquer que seja, o sócio deve contribuir com capital social. Se a sociedade já estiver em constituição, ou seja, estou dando vida, vocês estão lá redigindo o contrato social. O que eu vou precisar? Considerar que todos os sócios contribuam. Mas se eu quiser depois aumentar o capital social com novas participações, ou seja, vão ingressar outros sócios nessa sociedade. Eu vou ter que fazer uma alteração no contrato social, vou ter que pegar esse sócio e colocar o valor que ele está ingressando na sociedade, certo? E aí, a partir daí, eu vou legitimar o fato dele receber uma parcela de lucros. Seguindo, integralização. Então, ó, primeira coisa aqui, integralização é diferente de subscrição. Então, vamos falar essa diferença de subscrição e de integralização? Vamos lá, pessoal. Subscrição, quando você for redigir um contrato social, você vai precisar, na hora, elencar 100% das cotas. Não vai? Vou. Aí a questão é a seguinte, a integralização não pode se dar à vista ou a prazo? Pode. Então, daquele valor que você subscreveu, que seria o 100%, se eu integralizei à vista, eu já tenho o 100% do valor subscrito integralizado. Mas se eu definir que vai ser subscrito um valor X e a minha integralização será a prazo, o que significa o seguinte, que se a integralização vai ser a prazo, eu vou ter um período de tempo para fazer essa quitação do valor que está lá subscrito. E é isso que a gente vai falar agora. Então, vamos lá, vamos ao quadro. Pode ser feita à vista ou a prazo, à vista não há problemas, né? Na medida em que for pagando o que ele comprometeu a pagar, na subscrição, então na subscrição é o valor lá que você titularizou 100%, a sociedade disse que estará integralizando. Agora, quando todos os sócios já cumpriram com as suas obrigações, o montante está integralizado. Isso vai ficar bem claro quando vocês virem o contrato social que será disponibilizado no fórum. Teste seus conhecimentos, então. A atividade que eu propus para vocês. É possível que haja integralização das cotas sociais em mão de obra? Também fez parte da aula atividade, então vocês vão saber responder. Então, por isso que eu vou dar um tempo
bem rápido de 2 minutos para isso acontecer. Então, pessoal, daqui 2 minutos eu retorno. Pessoal, voltando então. Como vocês já fizeram na aula atividade e todas as respostas se pautaram no mesmo sentido, eu vou ler a contribuição de Barreiras na Bahia. Um abraço para vocês de Barreiras. Não, a integralização deve ser em dinheiro ou bens, exatamente. Eu não posso integralizar por meio de trabalho. Então vamos dar sequência à aula de hoje. Vamos lá, vamos ao quadro. Classificação quanto ao regime de constituição. Quando vocês forem constituir uma sociedade, o que você vai se atentar? Se essa sociedade é constituída por um contrato social, portanto, uma sociedade contratual, ou será uma sociedade institucional constituída por meio de um estatuto social. Nesse caso, a gente estará diante de uma SA, tá? Próximo. Sociedade contratual, como nós já falamos bastante, até das cláusulas, para que haja a dissolução, então, o ato constitutivo e regulamentar é o contrato social. Para que eu dissolva essa sociedade, para que eu acabe com ela, não basta a vontade da maioria dos sócios, já que a jurisprudência, se alguém tem uma dúvida, a aula 1 está explicando, reconhece o direito dos sócios, mesmo que minoritários, de manterem a sociedade. Então agora, pessoal, o que eu estou querendo considerar aqui? Diferente do direito de retirada, quando eu não concordo, aqui é no caso do fechamento da empresa, quero por fim dissolver. Se os sócios minoritários não concordarem e quiserem manter a empresa, a lei diz o seguinte, é possível, tá? Também há causas específicas de dissolução, como a morte ou a expulsão de sócio. No caso da morte, se for uma sociedade individual, efetivamente não há como eu continuar. Sociedades contratuais, então, podem ser em nome coletivo, em comandita simples, limitada Eireli, ou a sociedade individual. Próximo. As institucionais são constituídas por estatuto social, que basicamente é bem semelhante. Estas sociedades podem ser dissolvidas por vontade da maioria. Então agora o que é feito aqui? Se eu quiser dissolver uma SA, como que eu faço? Convoco lá todos os detentores de ações com direito a voto. E aí eu faço igual uma assembleia de condomínio. Eles votam sim ou não à dissolução. Se a maioria for favorável, eu extingo. As sociedades institucionais são a anônima e as sociedades em comandita por ações, tá? Então toda vez que você tiver ações envolvidas, é institucional, portanto, constituída por estatuto social. Próximo. Classificação quanto às condições de alienação, de venda da participação societária. Então, eu posso vender livremente as minhas cotas ou as minhas ações? A resposta é, acompanhe comigo que você vai descobrir. Por que existe essa classificação? Porque há sociedades em que os atributos pessoais do sócio vai intervir. A pergunta que eu faço para vocês é, se vocês forem constituir uma sociedade, vocês vão procurar uma pessoa de confiança? A resposta eu acho que é unânime que sim. Uma pessoa que seja trabalhadora? Sim. Uma pessoa que contribua, que seja honesta? Sim. Nesse caso, se essa pessoa que você pautou tantos critérios para que ela seja seu sócio, quiser vender para outra pessoa, o que você faz? Você precisa concordar ou não, tá? Então, essa é a regra.
Em função desta realidade, é que o direito criou um tipo de sociedades em que a alienação da participação societária a terceiros estranho à sociedade depende da concordância dos demais. Então, vamos ao próximo. Então, o que vai funcionar? A regra é o seguinte. A regra é que eu tenha os sócios. Então, eu tenho o sócio A, o sócio B e o sócio C. O sócio C quer sair. A regra é, ele oferece primeiro para o B e para o A, que já integram o quadro societário. Se o A e o B disserem, eu não tenho dinheiro, não tenho como comprar, o C passa a oferecer para terceiros. Aí, o terceiro chega, só que para o terceiro poder integrar a sociedade, o A e o B vão ter que concordar com ele. Então, a participação societária de uma sociedade é denominada cota ou cota, né? A cota de uma institucional é chamada de ação. Então, vai funcionar dessa forma. Nas sociedades em que as características subjetivas, que é aquela característica que é inerente à personalidade da pessoa, que nem nós já vimos agora do exemplo que eu citei, os sócios podem deliberar se vão aceitar o ingresso de terceiro ou não. Próximo. Por isso, eu tenho a chamada sociedade de pessoas e sociedade de capital. A sociedade de pessoas é a regra para a Eireli e para a limitada. De forma que, se eu não mencionar nada no contrato social, vai ser uma sociedade de pessoas. Já a de capital é a única possibilidade para uma SA. No entanto, se eu for lá e fazer uma cláusula acidental, o que vai acontecer? A Eireli e a limitada poderão ser uma sociedade de capital. O que não significa que uma sociedade de pessoas é composta só por pessoas e de capital só por capital. A diferença está no direito de vetar o ingresso de estranho ao quadro societário, do terceiro, ou não. Próximo. A morte dos sócios. Então, se uma sociedade de pessoas ou de capital vai implicar consideravelmente no caso do falecimento de um dos sócios. Por quê? No caso de morte dos sócios em uma sociedade de pessoas, o que vai acontecer? Como a personalidade da pessoa é essencial para o desenvolvimento da atividade, o que vai acontecer? Os herdeiros, né, o sucessor do falecido, para ingressar na sociedade, vai precisar do aval dos sócios. Já na sociedade de capital, há livre circulabilidade. Então, o que vai acontecer? Passa-se tranquilamente para os herdeiros. Próximo. Sociedade limitada. O contrato social irá definir ou não a extensão do direito de veto ao ingresso de novos sócios. Isso é feito por meio de uma cláusula acidental. O contrato social poderá atribuir natureza personalística ou capitalista, ou seja, sendo uma sociedade de capital ou de pessoas. Então, a de pessoas é a regra. E a de capital precisa ter uma cláusula específica. Caso de omissão no contrato, o sócio ou sócios poderão obstar a cessão de terceiros estranhos. Por quê? Porque trata-se de uma sociedade de pessoas, tá? E é isso que está na observação aqui de baixo, grifem isso. Próximo. Classificação quanto à quantidade de sócios. Eu posso ter sociedades unipessoais, como o nome já diz, único sócio, ou pluripessoais, 2 sócios ou mais. Sociedades ditas menores são as em comandita simples, em nome coletivo e em conta de participação, tá? Tá no Código Civil, mas na prática vocês nem vão se deparar com elas. Vamos passar rapidinho por elas. A sociedade em comandita simples e em nome coletivo tem regras gerais, mas eu vou passar para ir direto para as regras específicas. Vamos passando, me acompanha. Próximo. Então, a sociedade em nome coletivo, por que eu pulei, pessoal? Porque, na verdade, as regras são gerais e agora elas vão se repetir. Então, na sociedade em nome coletivo, todos os sócios vão responder de forma ilimitada, pelas obrigações da pessoa jurídica, tá? De forma que todos os sócios devem ser pessoas naturais ou, se vocês preferirem, pessoas físicas. E ainda pode ser que qualquer deles seja nomeado como administrador. Mas aí, nesse caso, o que eu faço? Nomeei o sócio administrador? Vocês têm que se atentar por quê? Aí, no nome empresarial, eu vou precisar colocar o nome desse sócio. Então, se eu estiver diante de uma sociedade em nome coletivo, bati o olho no nome empresarial, vi quem é o sócio que vai responder por aquela empresa. No caso de falecimento do sócio, o que vai acontecer?
Se o contrato social fica quietinho, não fala nada, o que eu faço? Eu liquido as cotas do falecido, ou seja, pago aos herdeiros o valor referente às cotas deles. Para que os sucessores do sócio morto tenham direito de entrar e fazer parte dessa sociedade, o que vai acontecer? Eu preciso inserir uma cláusula no contrato social que possibilite o livre acesso dos sucessores. Na sociedade em comandita simples, eu tenho lá, como eu disse para vocês, ela é uma sociedade mista e ela tem 2 tipos de sócios, tá? Então, 2 tipos de sócios. Se alguém ficar com uma dúvida, é só voltar um pouquinho a aula para aquele ponto lá. Um ou alguns sócios, que são os comanditados, respondem de forma ilimitada. Por quê? Porque eles que vão gerenciar a atividade. Ele que tem liberdade, a liberdade dele é limitada para gerenciar a atividade. E os comanditários, que é aqueles que precisam do aval do comanditado para exercer os atos. Então, somente os sócios comanditados, que é aquele com livres poderes, com poderes ilimitados, é que vão poder contribuir para a composição do nome empresarial. Ou seja, quando você bater o olho no nome empresarial de uma sociedade em comandita e ver o nome daquele sócio, você vai identificar que trata-se de sócios comanditados. Portanto, possuem responsabilidade ilimitada. Próximo. Continuação. Os comanditários, como eles não respondem por nada, a responsabilidade deles é limitada. Nesse caso, eu posso ter pessoas físicas como comanditários ou pessoas jurídicas como comanditários. Por quê? Porque não apita nada, tá? Quem apita é o comanditado. Ambos, os comanditados ou os comanditários, têm direito de participar da distribuição dos lucros, como todas as outras sociedades. Se morrer um sócio comanditado, que é aquele com responsabilidade ilimitada, que é aquele que compõe o nome empresarial, eu vou dissolver parcialmente a sociedade, tá? A menos que o contrato social, olha a importância do contrato social, estipule o ingresso de sucessores. Aí tá tranquilo. Próximo. Se morrer um comanditário, não vai implicar nada. Por quê? Porque a sociedade é possível tranquilamente, como ele não apita nada, passar para os sucessores a sua participação. Com relação aos sócios comanditários, a sociedade, então, é de capital, porque há livre circulabilidade das cotas. Enquanto, com relação aos comanditados, há o direito ao veto, portanto, é uma sociedade de pessoas. Próximo. Já na sociedade em conta de participação, o que vocês vão anotar aí? A sociedade em conta de participação, na verdade, ela é uma sociedade que, na verdade, está como tipo societário, mas ela é muito mais um fundo de investimento. Então, vocês vão notar que é um fundo de investimento. Aqui eu tenho 2 tipos de sócios, o sócio oculto e o sócio ostensivo. Quem que é o ostensivo? É aquele que aparece. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele tem características totalmente próprias, porque ele é muito mais um fundo de investimento. Então, por exemplo, ele tem caráter despersonalizado, ou seja, eu não registro na junta comercial. Então, ele não tem personalidade jurídica, por isso ele é despersonalizado. E ele tem caráter de sociedade secreta, ou seja, ninguém sabe dele por quê? Porque ele não é formalizado e não tem o ato constitutivo registrado, arquivado. Quando eu tenho uma sociedade em conta de participação, quando 2 ou mais pessoas se associem para um empreendimento comum, tá? Então, por isso que é um fundo de investimento. Elas se unem para um mesmo objetivo, ficando 1 ou mais sócios em posição ostensiva, ou seja, aparecendo perante terceiros, e 1 ou os demais em posição oculta, ou seja, não aparecem, eles só participam. Próximo. O sócio ou sócios ostensivos, que são os que aparecem, em conjunto ou separadamente, eles podem assumir obrigações, não podem? Podem. Nesse caso, a obrigação vai ser pessoal, ou seja, só atinge a pessoa individual do sócio ostensivo.
Por tratar-se de responsabilidade pessoal do ostensivo, por quê? Não tem personalidade jurídica. Ele vai agir em nome próprio. Então, a responsabilidade é pessoal dele. Por isso que eu não falo em subsidiariedade ou limitação. Ele responde, então, com todo o patrimônio pessoal dele. Por isso que os sócios ostensivos respondem de forma ilimitada pelas obrigações que em seu nome próprio, claro que tem que ser em nome próprio, né? Não tem como eles assumirem o nome da pessoa jurídica, até porque ele não constituiu pessoa jurídica, porque é uma sociedade de perfil secreto e despersonalizado. Os sócios participantes, que são os ocultos, que são aqueles que não aparecem, então, se eles não aparecem, eles não vão responder, a não ser perante o ostensivo. Por quê? O ostensivo, ele vai contrair obrigação, não vai? Os participantes vão ter que contribuir com o ostensivo. Se o participante deixar de contribuir com o ostensivo, o que o ostensivo faz? Vai ter que acionar o participante para eventual pagamento. Próximo. Os sócios participantes não mantêm relação com nenhum credor, por quê? Porque quem assume as dívidas é o credor ostensivo, então o credor ostensivo é que aparece, é que toma a frente, é que contrai todas as dívidas, tá? Então, ó, o ostensivo é o que aparece, é o que contrai as dívidas, é o que faz tudo e ele responde de forma ilimitada. Já o oculto, aquele que não aparece, só responde para com o ostensivo, tá? Por quê? Porque só o ostensivo é que vai ter conhecimento sobre o oculto. Portanto, o oculto não vai responder perante terceiros. Somente o ostensivo, que é aquele que vai contrair a dívida. Além de despersonalizada, então, ela não pode ser registrada no registro de empresas. Por quê? Porque senão ela vai ter personalidade constituída. E, portanto, é uma espécie de investimento. Certo, pessoal? Então, concluímos os pontos da aula de hoje. Vocês viram que o material, ele está bem voltando, ele está repetitivo, ele está voltando para quê? Para que vocês memorizem, para que vocês fixem o conteúdo. E a aula de hoje nós inserimos os complementos, então, caso tenha ficado ainda alguma dúvida, se vocês acharem que passou um pouco demais, que a maioria achou, é só voltar e assistir a teleaula, acompanhando com o material que está bem explicativo e está repetindo bastante os assuntos para que proporcione a fixação do conteúdo. E antes de encerrar a aula de hoje, eu convido vocês a lerem comigo aqui um momento de reflexão. Tudo tem um preço. Óbvio que tudo tem um preço. Não é possível conseguir algo em troca de nada. Não existe almoço grátis. Então, pessoal, vocês estão aqui ralando no sábado de manhã, estão estudando, vocês querem se profissionalizar, se habilitarem contadores, então tudo tem um preço, certo? Então eu também não estou aqui para facilitar a vida de vocês, eu estou aqui para tornarem vocês aptos ao exercício da atividade, assim como os demais professores. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar a um objetivo comum. Então, não há almoço grátis, tudo tem seu preço. Para você ser alguém na vida, tem que ralar muito. Então, um grande abraço a todos vocês, ótimo fim de semana e até a nossa última teleaula na semana que vem.